Examinando as Escrituras. Ouvinte, eu gostaria de compartilhar uma mensagem da Palavra de Deus. Esses dias o Senhor colocou no meu coração e eu comecei a ministrar na igreja, mas como nós estávamos numa campanha de oração, eu tive que me conter e não falei tudo aquilo que eu precisava falar, tudo aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Quando eu estava vindo para esta emissora, o Senhor colocou no meu coração. Eu falei, Senhor, se o Senhor tocar novamente no meu coração, eu vou compartilhar. Senão eu prego outra mensagem. Mas o Espírito de Deus está cobrando de mim. E é um versículo muito, muito simples. Um versículo, somente um versículo, mas que tem uma grande lição para mim e para você, que somos cristãos, para você que quer ser vitorioso, para você que quer continuar firme na presença do Senhor Jesus. Está registrado na carta de Paulo, queridos. A carta de Paulo é a sua primeira carta à igreja de Corinto, no capítulo de número 10 e versículo de número 12. Gostaria que os irmãos em casa, no trabalho, aonde você estiver, se você puder agora deixar de fazer o que você está fazendo e prestar bem atenção, preste bem atenção. O nosso tempo é curto aqui, então eu vou ter que ser claro, vou ter que ser objetivo, mas era interessante e muito importante que você, meu prezado ouvinte, ouvisse essa mensagem na íntegra, do começo ao fim. O versículo diz-nos assim, através do apóstolo, o homem de Deus, o apóstolo Paulo. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Ou numa tradução mais moderna, acrescentaria uma palavra: olhe para que não caia. Eu quero ler novamente e tentar compartilhar com os ouvintes o sentido desse versículo, quando o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, no capítulo de número 10, na sua primeira carta, ele está instruindo uma igreja, ele está falando para um povo que já servia a Deus, ele está falando para um povo que tinha compromissos com Deus, um povo que já conhecia o Senhor Jesus Cristo. E nesta noite eu quero crer que todos que estão me ouvindo são pessoas do bem, são pessoas de Deus, porque muitas pessoas, eles não têm essa capacidade, muitas pessoas não têm Deus no coração para estar ouvindo neste horário, numa sexta-feira, um programa evangélico. Muitas são as pessoas que o inimigo tem acorrentado de tal forma que essas pessoas não conseguem ir para a igreja e também não têm conseguido ouvir um programa evangélico. Eles trocam um louvor por uma música secular, eles trocam um programa evangélico por um programa secular. Infelizmente essa é a realidade dos nossos dias. Mas você, meu querido, que está me ouvindo, é para você, meu irmão, é para você, minha irmã, é para você, pastor, é para você, amigo obreiro, é para você que se considera um homem e uma mulher de Deus. Esta mensagem em que o Espírito Santo colocou no meu coração por uma dessas madrugadas, há 2, 3 dias atrás, quando eu levantei-me para orar, para buscar de Deus, e comecei a ler a sua palavra, eu parei nesse versículo e o Espírito Santo me mostrou a profundidade desta palavra. E eu gostaria de compartilhar com você que Deus, que o Espírito Santo fale no teu coração, pois essa mensagem é para você, um homem, uma mulher de Deus. O apóstolo Paulo está dizendo para nós: aquele, pois,
que cuida estar em pé. E o Espírito Santo começou a conversar comigo nesta madrugada. E eu conversando com Deus, com o Espírito Santo, sentindo a sua presença, e o Senhor falou assim para mim, se eu fosse substituir esta palavra, como se o Espírito de Deus estivesse conversando comigo, numa conversa, e estivesse dizendo para mim, quem é esta pessoa? Quem é esta pessoa que o apóstolo Paulo está se referindo? Aquele, pois, que cuida estar em pé. Quem é esta pessoa que cuida estar em pé? E eu respondi para o Senhor, eu falei, a pessoa que cuida estar em pé é a pessoa que não quer cair. E o Senhor me respondeu um sim, correto, certo. Foi isso que o Espírito de Deus passou no meu coração, irmãos. São pessoas, são homens e mulheres de Deus que não querem cair. Essa é a parte A do versículo. Percebam, queridos ouvintes, que o apóstolo Paulo está nos aconselhando. Ele está falando para mim e para você que não queremos cair. Cair no quê, pastor Fábio? Cair em tentação, cair da graça de Deus, cair de produção, deixar de fazer a obra, né? Estarmos, em vez de progredirmos, estarmos regredindo. Então, aquele homem, aquela mulher que não deve cair, na parte B do versículo aqui, de número 12, ele está nos dizendo uma simples palavrinha, gente. Olha o que o Espírito de Deus me revelou. Você não quer cair? Você cuida estar em pé. Você precisa fazer uma coisa. Uma coisa você precisa fazer. Está aqui na parte B do versículo. Olhe para que não caia. Só uma palavrinha. Olhe. Olhe do verbo olhar. Se você não quer cair, meu irmão, você precisa olhar. Olhar, pastor? Olha a maneira que você está tratando a tua esposa, irmão. Olha a maneira que você está tratando a sua esposa. Você não quer cair, meu irmão? Olha como estão as tuas atitudes longe da tua esposa. Olha como estão as tuas atitudes fora da igreja. Você não quer cair, mulher? Olhe como você tem edificado a sua casa. Porque a Bíblia diz que a mulher sábia edifica, mas a tola destrói. Olhe como você está agindo como mulher de Deus. Olhe. Eu sou um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Mas se nós não tivermos este cuidado, gente, de olhar para nós, porque muitas vezes nós estamos olhando para fulano, para Beltrano, para Cicrano, e esquecemos de olhar para nós mesmos. Esquecemos de reconhecer que somos pó, que a nossa estrutura é pequena, é frágil. Olhe, irmão, você não quer cair, irmã? Olhe para as suas atitudes. Como estão as tuas atitudes diante de Deus? Olhe, aquele que cuida estar em pé, olhe para que não caia. Olhe quantas vezes você tem levantado nas madrugadas para falar com Deus? Olhe a sua situação. Quantas vezes você tem ido à casa de Deus para adorá-lo? Olhe. Se você não quiser cair, você vai ter que começar a olhar. Olhe para a sua situação, dedicando-se muito ao emprego, dedicando-se muito aos cursos, mas e pela tua salvação, meu querido? Pela tua alma, olhe o que você tem feito pela tua alma. Pois a Bíblia diz através de Jesus, o que adianta o homem ganhar o mundo todo se perder a sua alma? O que dará o homem em resgate da sua alma? Olhe, minha irmã. Olhe, meu irmão. Se você não quiser cair, você precisa olhar. Olhe. Não a televisão. Não essas coisas erradas. Não o Big Brother. Não tantos programas ridículos que têm afastado e impedido muitos homens e muitas mulheres de Deus de ter uma comunhão melhor com Deus. Olhe para a tua comunhão com Deus. Como está a tua vida? A Bíblia diz, queridos, que nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Nós precisamos olhar, gente.
O apóstolo Paulo, quando ele está ministrando a ceia aos irmãos, ele recomenda ao homem: examine-se o homem, pois a si mesmo. E esse examinar não cabe simplesmente só quando vamos pegar o pão, que simboliza o corpo, ou o cálice, que simboliza o sangue. Essa palavra vale para todos aqueles que querem permanecer de pé. Você deve se examinar, porque tem atitudes, tem hábitos que entristecem os olhos de Deus. As pessoas acham que servir a Deus não precisa de renúncia. Alguém que entende que servir a Deus basta ter um coração bom e fazer boas caridades, fazer boas obras. A Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Gente, a Bíblia nos convida, através do sábio Salomão: em todo tempo estejam alvas as tuas vestes, e que nunca falte óleo sobre a sua cabeça. Não se engane, meu querido. Homem de Deus é diferente. Mulher de Deus é diferente. Olhe para a maneira que você está se vestindo. Aquele que está em pé, aquele que cuida estar em pé, olhe para que não caia. É este olhar que o Espírito Santo está cobrando, está te incentivando, te exortando a você olhar. Olhe para a tua postura como um homem de Deus. Olhe, meu irmão, olhe os seus negócios que você tem feito na cidade. Olhe, você não quer cair, então olhe o seu testemunho. Olhe o testemunho que você tem dado. Olhe, observe o que as pessoas têm comentado acerca da tua pessoa. E preocupe-se em ser um homem melhor, em ser um cristão melhor. Preocupe-se em ser um servo de Deus melhor. Eu estava falando com o Senhor, estava orando, e me alegrei muito quando Deus me deu essa palavra. Porque, gente, muitas pessoas vão chegar até a porta, até a entrada, e não vão poder usufruir de tantas bênçãos que o céu nos promete, que o céu nos reserva. Então eu convido a você nesta noite a olhar. Olhe para a sua prioridade. Será que você tem priorizado salvação? Ou você tem ido simplesmente conforme a música toca? Como está a sua visão hoje? Olhe para você mesmo e tenta imaginar o que você precisa melhorar. Olhe para trás e veja como foi o teu ano de 2013, como foi ano passado para você. E olhe agora para este ano que começa, e tente ser um novo homem, uma nova mulher. Que o Espírito Santo de Deus possa continuar falando no teu coração. Comunidade Ativa.